Então, boa noite a todos, já são 8 horas, vamos dar início à nossa atividade pública dessa terça-feira, nesse esforço que a nossa Casa Espírita Luz, Paz e Caridade vem fazendo no sentido de realizar as nossas palestras sempre dentro do possível, ao vivo. Vamos iniciar então nossa atividade com uma prece, elevando os nossos pensamentos ao alto, rogando ao nosso Criador, ao nosso Guia e Mestre Jesus Cristo e aos Espíritos amigos que nos acompanham nessa tarefa de hoje, rogando pela inspiração necessária ao desenvolvimento dos nossos trabalhos de reflexão acerca do tema proposto para a noite de hoje. Que possamos então, imbuídos da paz e harmonia necessária, estabelecer a conexão com os ensinamentos do Mestre Jesus, agregando ao nosso conhecimento essa importante passagem do Evangelho. Assim, pedimos autorização para iniciar nossas atividades da noite de hoje. Bem, o tema proposto para hoje é a missão do homem inteligente na Terra. Tema que está inserido no capítulo 7, item 13, Bem-aventurados os pobres de espírito. Este item é o último item do capítulo e ele vem logo depois do item 11 e 12, que é o orgulho e a humildade. Então, essa mensagem contida no item 13 chegou até o codificador através do espírito Ferdinando, em Bordeaux, na França, em 1862. Ele trata de uma mensagem que visa esclarecer o que chamamos de inteligência, e ela serve principalmente para nos colocar os pés no chão com relação às nossas limitações. Como bem diz o benfeitor espiritual, a nossa inteligência é bastante limitada. Ela está limitada ao plano em que vivemos e à nossa condição evolutiva. Para a gente ter uma ideia dessa nossa limitação, vamos ter como exemplo aí uma noção básica de como era o mundo na época em que essa mensagem chegou até o codificador, 1862. Como é que era a situação material do mundo nessa época? Nós ainda andávamos a cavalo, em carruagens, não existia energia elétrica, esse conforto que somente chegou a nós em 1879 através de Thomas Edison. Então não existia televisão, não existia rádio também, que só surgiu no início do século seguinte, lá por volta de 1906, 1907, e nos leva então a concluirmos que nessa época éramos bastante atrasados com relação as conquistas tecnológicas que nós alcançamos hoje. Nesse espaço curto de tempo, em torno de 160, 170 anos, a gente logrou alcançar muitas outras conquistas tecnológicas. Por exemplo, nós fomos à Lua, inventamos robôs que fazem boa parte das nossas atividades, robôs que realizam cirurgias, criamos inteligência artificial que nos ajudam com as nossas tarefas diárias, e em 50 anos, estimam os cientistas, teremos uma estação habitada no planeta Marte. Já fazemos transplantes de órgãos há alguns anos, clonamos seres, nossa medicina evoluiu de uma maneira bastante complexa nesse período, e nos ajudou a curar várias doenças que naquela época, lá em 1862, eram fatais, dizimavam a população. Não é? Isso quer dizer que, então, que o homem daquela época era burro e nós atualmente somos mais inteligentes? Óbvio que não. Seria o equivalente a gente comparar a nossa inteligência atual com a inteligência do homem de 50 anos, daqui a 50 anos. A gente não tem nem condição de especular quais serão as novidades que vamos ter pela frente em 50 anos, frutos da nossa inteligência. Isso bem demonstra
exatamente essa questão da limitação da inteligência de acordo com o tempo em que vivemos. Isso é bem claro nessa mensagem, o Espírito nos deixa isso demonstrado de uma forma bem clara, que a inteligência do homem ela é restrita e tem limites estreitos no mundo em que habitamos. Não adianta nós querermos desenvolver uma inteligência neste momento para a qual nós não estamos ainda preparados, porque a inteligência ela não é um atributo que nós recebemos de graça, ela é um fruto de um esforço e ela precisa de muito trabalho e para ser conquistada e mantida. Então é através dos nossos méritos pessoais que nós vamos acumulando experiência ao longo das nossas existências e que nos possibilitam desenvolver os nossos caracteres intelectuais. A soma desses méritos conquistados é que conduz a humanidade à evolução, o que vai se dando geração após geração. Então nós vamos somando esses conhecimentos e a humanidade vai então evoluindo a partir dessas conquistas. Então a inteligência, a gente precisa compreendê-la como um atributo que nos é concedida por Deus para que façamos o uso dela para o bem de todos. É um instrumento para que a gente possa conduzir as inteligências retardatárias a Deus. E isso se dá através justamente das conquistas e da evolução que a inteligência nos leva a conseguir. Não há então motivo de orgulho para que aquele que detém a inteligência, aquele que vamos dizer assim, mais inteligente do que outra pessoa, que recebeu esse dom da inteligência, não pode se considerar mais orgulhoso ou mais inteligente do que o outro, pois essa prerrogativa de nascer em um meio que possibilite o desenvolvimento da inteligência nada mais é do que uma concessão divina, que tem claros objetivos inderrogáveis, que, como eu disse antes, são todos eles no sentido de fazer a humanidade evoluir como um todo. No entanto, existem diversas maneiras da gente exercitar a inteligência, nem todas elas são as mais adequadas. Essas maneiras a gente consegue perceber elas mais claramente quando a gente analisa o comportamento dos nossos líderes. Porque os nossos líderes geralmente são assim uma representação daquilo que nós somos ao longo do tempo. Aquela pessoa que chega a determinado cargo de liderança é uma pessoa que, em última análise, vai representar aquela sociedade como um todo. Então, a gente tem diversos exemplos de líderes, líderes negativos e positivos, que, de posse da inteligência, vão exercitar essa liderança de uma forma ou negativa ou de uma forma positiva. A gente pode exemplificar esses líderes negativos, nomeando alguns aqui que são mais conhecidos, para a gente entender a sua influência no meio, através da utilização que eles deram para essa inteligência que eles receberam, desse atributo divino que eles receberam. Por exemplo, Joseph Stalin, o líder russo que sucedeu Lenin na Revolução Russa, no início do século passado, e que, juntamente com esse grupo, ele mais Lenin e Trotsky, inseriu esse país um regime comunista materialista. Esse grupo foi influenciado também por outras inteligências proeminentes da época, os filósofos Karl Marx e Friedrich Engels, que instauraram, a partir das ideias desses filósofos, um regime político-social baseado no domínio do Estado sobre o indivíduo e sobre a família. Família que, conforme esses filósofos e esses sociólogos e políticos, nada mais é do que uma construção burguesa e que há de ser destruída, então, para que esse regime possa se sobrepor. Esse regime que se estabeleceu ao fim no início do século, mas que realmente se concretizou de uma forma mais complexa a partir do fim da Segunda Guerra Mundial,
se militarizou bastante e dominou toda a Europa Oriental, desde da Polônia até a Albânia, passando por países como a Hungria, a Romênia, a Tchecoslováquia, até lá os limites da Europa Ocidental, com a Alemanha dividida na época pelo Muro de Berlim. Existia a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Esse líder, ele era, Joseph Stalin, uma pessoa extremamente inteligente, extremamente carismático para o público dele, para o povo dele, dominava a burocracia interna do partido e durante 30 anos ele dominou aquela situação, aquele partido e por via de consequência, todo o andamento daquela grande nação. A sua inteligência foi determinante para que alguns atos praticados por ele nesse regime fossem concretizados. A sua inteligência, ao invés de então ser utilizada para o bem daquela comunidade, daquele povo, serviu para apenas alimentar a sua tirania, a sede de poder e o desprezo pela vida humana. Os historiadores estimam que as suas vítimas de perseguições políticas, de guerras e até mesmo pessoas que morreram de fome ou em campos de concentração na Rússia, na Sibéria, tenha chegado a um número de 30 milhões de pessoas. Da mesma forma, o Mao Tse-tung, o líder chinês que no final da década de 40, por volta de 49 e no início de 50, instaurou na China o que se convencionou chamar de revolução cultural, também uma revolução de cunho comunista materialista, que teve resultados trágicos, resultando no que se chamou, convencionou-se chamar-se na Grande Fome, uma situação de pobreza extrema naquele país e que dizimou mais de 50 milhões de pessoas. Também esse líder, essas pessoas, esses líderes, eles não conseguem se manter tanto tempo no poder se eles não tiverem um alto nível de inteligência e não souberem lidar com as situações concretas do dia a dia para que se mantenham no poder. Da mesma forma, a gente tem ainda o exemplo de Adolf Hitler, que com seu grande poder de fascínio sobre as massas, conseguiu levar o mundo a uma guerra mundial, basicamente com o dom da oratória, com o convencimento das pessoas a partir da sua inteligência. Então, esses são alguns exemplos de como esse atributo divino pode ser usado dessa forma maligna, de uma forma equivocada, de uma forma ignorante e que causa esses sérios problemas para a humanidade. Por outro lado, nós temos os exemplos positivos de líderes que usaram de grande sabedoria, de grande inteligência para levar o mundo, a humanidade ou as pessoas, a um determinado grupo de pessoas, a uma situação melhor. A gente pode citar aqui, eu sempre gosto de citar essa pessoa, porque eu tenho uma grande admiração pelas conquistas que ele fez, porque ele realmente conseguiu realizar uma grande transformação a partir de aspectos simplesmente morais e de inteligência. Eu estou falando de Gandhi. Gandhi era uma pessoa que veio de família nobre na Índia. Ele foi estudar na Inglaterra, lá ele se formou em Direito, e então ele vivia dentro de uma situação familiar muito diferente de outras dentro da Índia, daquela sociedade de castas. Então ele estava numa casta bem acima dos demais, e ele mesmo sendo lá, desfrutando dessa condição social melhorada, ele não esquivou-se de, a partir da sua inteligência e da sua moralidade, de transformar toda a condição social daquele povo. Foi a partir dos atos dele, das convicções dele, das ideias dele, da inteligência dele, que aquele país conseguiu se livrar do jugo britânico sem nenhum tipo de confronto, apenas numa atitude de não violência, apenas com ideias, apenas com conversa,
apenas no convencimento das pessoas, fruto isso da sua extrema inteligência e fruto isso da boa aplicação dessa extrema inteligência. Esse grande líder inspirou outros diversos pelo planeta. Eu posso citar aqui também que essa tática de não violência foi replicada em outros locais e que também deu certo. Eu posso exemplificar aqui como Nelson Mandela, que também acabou com aquele regime de apartheid na África do Sul, também a partir das práticas de não violência que foram inicialmente inauguradas por Gandhi. Da mesma forma, Martin Luther King conseguiu mobilizar toda a população americana, não só negros, mas toda a população, para o reconhecimento dos direitos civis dos negros, também com apenas essa revolução baseada na não violência, na inteligência e no convencimento das pessoas. Então, esses são exemplos de como esses líderes podem utilizar da inteligência bem direcionada para as modificações que são necessárias para a evolução da humanidade. Modificaram hábitos, modificaram sociedades, hábitos esses que já estavam arraigados há muitos anos sem disparar um único tiro, né? Então, esses são exemplos, como eu disse, de que a inteligência ela sabe dar frutos. Nós podemos voltar um pouco mais atrás ainda com os filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, pessoas extremamente inteligentes e que são considerados os pais da cultura ocidental. Apenas com a sua inteligência, nenhum deles inclusive escreveu livro nenhum, os relatos que nós temos do seu conhecimento vêm de relatos de outras pessoas. Esses seres nos ajudaram a forjar o caráter humanístico que até hoje é desenvolvido pela nossa sociedade. Então, as bases da nossa civilização foram lançadas lá atrás por essas inteligências superiores, de homens que souberam utilizá-la e transmiti-las, e dando a esse atributo o valor adequado, cumprindo com a missão que lhes cabia, e cujo instrumento lhe foi disponibilizado e bem utilizado, porque de nada adiantaria esses seres inteligentíssimos se eles não utilizassem as suas inteligências nesse sentido em que eles souberam utilizar. Nós também temos, como exemplo de boa utilização da inteligência, os empreendedores, pessoas que com a sua grande inteligência movimentam o mundo ao seu redor. Eles trazem para o nosso meio grandes inovações, empregos e possibilidade de desenvolvimento. Eu vou trazer aqui o exemplo de Bill Gates, esse americano que partiu do zero, não vinha de uma família abastada, não era rico, sua família classe média americana tradicional. A partir do zero ele criou um império da área tecnológica e mudou o mundo para sempre, né? A partir das suas criações, dos seus softwares, dos seus programas, possibilitou inúmeras evoluções no campo tecnológico e alterou de forma definitiva a nossa realidade. Hoje em dia não se concebe mais um mundo de forma diversa da que nós estamos convivendo atualmente na lida tecnológica com esses programas, esses softwares que foram em muitos criados por ele e pela sua empresa. Os historiadores chegam a comparar essa nossa revolução tecnológica à revolução industrial, tamanha a modificação na nossa sociedade e os resultados práticos no nosso dia a dia. Trata-se então de um salto, de um grande salto na nossa civilização, esses produtos dessas inteligências e que servem para melhorar o bem-estar de toda a humanidade. Mais uma vez é o típico exemplo do bom uso da inteligência arrastando a humanidade para a evolução. Como se não bastasse ainda essa grande contribuição que esse ser nos colocou através da sua inteligência, da produção do software, dos programas, do resultado prático da sua contribuição para a humanidade, ele ainda, pelo exemplo, nos mostra que pode-se ainda, além disso, ser melhor, se é que possível, ele conseguiu ainda ser melhor, doou 95% da sua
bilionária fortuna para pesquisas, né? Então, a crença dele na inteligência, na pesquisa, no desenvolvimento humano é tão grande que ele doou a sua fortuna própria, 95% dela, uma fortuna expressiva, considerado um dos homens mais ricos do mundo. Ele doou essa quase totalidade da sua fortuna para pesquisa, que nos comprova, né, que ele realmente tem bastante fé na inteligência humana. Vejam então a grandeza desse homem. Nós temos aqui também no Brasil, os mais antigos vão lembrar do empreendedor Antônio Hermínio de Moraes, o homem aquele do Cimentos Votorantim, que dedicou também a sua vida inteira ao empreendedorismo e a condição de melhorar a vida das pessoas na sua volta. O seu império, também construído do zero, possibilitou a mais de 40 mil empregos diretos. Só na Votorantim são 40 mil empregos que ele disponibilizava. Se considerarmos as empresas subsidiárias, empresas que circulavam em redor dessa empresa principal, estima-se que ele tinha sobre o seu guarda-chuva mais de 300 mil pessoas que sobreviviam da sua liderança, da sua inteligência. Esse grande homem era também extremamente trabalhador, dedicado e filântropo. Não bastasse toda essa dedicação que ele exercia no trabalho e produzia com a sua inteligência essa possibilidade de evolução para outros seres, ele também se envolveu no Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e durante muitos anos ele foi o presidente daquela fundação e exercitou ali muitas obras de caridade e promoveu o engrandecimento de muitas outras pessoas. Ele era um homem que não parava, ele não existia tempo de descanso, dedicou a sua vida inteira, e existe inclusive dentro da sua biografia uma passagem bem interessante que dizia que um homem desses, multimilionário, ele tirou em torno de 3 férias na vida. Em uma dessas férias, apenas uma vez, esse multimilionário viajou uma vez para a Europa. E nessa viagem para a Europa com a esposa dele, ele visitou 3 fábricas de cimento nessa viagem. Então, para a gente notar como era um homem extremamente dedicado ao trabalho, preocupado com os funcionários e com aquelas pessoas que dependiam dele. São exemplos de líderes positivos, do bom uso da inteligência, e que a gente deve seguir esses bons exemplos e tentar, de alguma forma ou de outra, tirar um pouquinho dessas pessoas para os nossos dia a dia. E como espíritas, nós que acreditamos na doutrina dos espíritos, como devemos utilizar a nossa inteligência? Bom, nós sabemos que cada um de nós temos a nossa própria missão, né? E isso é uma afirmação que não podemos fugir. Não há como negar que cada um de nós tem uma missão a ser cumprida. E se não somos, então, esses grandes líderes, essas pessoas que eu exemplifiquei acima, homens de destaque, ou os nossos atos de inteligência não vão mudar o mundo, isso não tem nenhuma importância, porque o que importa realmente é a destinação que nós damos à nossa inteligência, dentro do nosso espectro, dentro da nossa realidade. O que nós fazemos com a inteligência que nos foi concedida? Nossa missão ela pode ser desde a mais simples, a individual, como o aprimoramento próprio, meu, individual, ou até uma missão, às vezes, um pouco mais abrangente, que alcança outras pessoas, na nossa família, no círculo de amizades, ou até mesmo no ambiente de trabalho. Por exemplo, todo pai de família tem a sua missão, que é cuidar da prole do seu núcleo familiar. Isso é uma missão, não há outro nome para isso.
E aí a obrigação desse pai é utilizar a inteligência que tem para exercer da melhor forma possível esse encargo. Da mesma forma, um trabalhador braçal, esse trabalhador que muitas vezes possibilita que nós tenhamos um teto sobre as nossas cabeças. Essa atividade nobre demanda enorme talento e esforço, bastante inteligência para ser cumprida. São apenas exemplos de como podemos e devemos colocar as nossas inteligências em favor do bem maior e do bem comum. Cada um, então, dentro do seu espectro individual, deve contribuir para melhoramento da sociedade como um todo. Não há outra maneira da gente enxergar a forma de como a gente deve destinar a nossa inteligência. E justamente é do bom uso dessa inteligência que retiramos o fruto para alimentar a nossa evolução. Porque, como eu disse antes, a humanidade é o resultado da soma de todas as nossas inteligências. E quanto antes nos dermos conta de que devemos trabalhar conjuntamente, antes faremos os progressos necessários para a nossa evolução como humanidade. A gente tem ainda um bom exemplo para dar com relação a essa forma de trabalho conjunto, quando a gente verifica essa situação que está nos acometendo agora do Covid, do vírus. Apesar de todas as diferenças e dificuldades das nações, diferenças de interesses comerciais, culturais, sociais, tão logo se percebeu a gravidade dessa situação que estamos enfrentando, os cientistas começaram a trabalhar de uma forma conjunta na busca da solução para esse problema. O cientista, geralmente, ele não tem política, ele não tem ideologia, ele não tem, muitas vezes, nem preocupação comercial. A preocupação do cientista realmente é com aquela situação que está na frente dele e ele vai destinar o seu conhecimento, a sua inteligência para aquela situação. Então ele não está muito preocupado com as questões aleatórias que estão envolvendo aquela situação. Então, quando surgiu os primeiros informações da gravidade dessa epidemia, aqueles que detinham informações, cientistas que detinham informações, passaram a compartilhar com seus colegas ao redor do mundo tudo que sabiam sobre essa doença. Esse comportamento inicial, lá no início dessa epidemia, poupou muitas vidas, porque logo se percebeu, a partir do conhecimento geral, algumas medidas que deveriam ser tomadas. A gente percebe, por exemplo, que o mapeamento do DNA desse vírus ele foi feito em pouquíssimos dias. Se não me falha a memória, eu andei lendo esses dias, levou cerca de 20 dias para mapear o DNA desse vírus. Isso fruto do trabalho conjunto de todos esses cientistas. Por exemplo, quando houve aquela questão do surgimento do vírus da AIDS, que ninguém sabia o que era aquilo, se levou vários anos para se identificar qual era o agente patológico daquela doença, para fazer o mapeamento do vírus, o isolamento do vírus, o mapeamento do DNA. Isso tudo levou muito mais tempo, porque naquela época ainda não havia esse compartilhamento de informações e o conhecimento era bem menor. Então, esse exemplo que eu dei para vocês é uma maneira de como a humanidade pode trabalhar de uma forma, ainda que incipiente, pode trabalhar de uma forma conjunta para que a gente possa solucionar os problemas o mais rápido possível. Há bem pouco tempo atrás mesmo, essa inteligência humana era utilizada para criar novos tipos de arma química, biológica, ou mesmo armas de fogo. E hoje em dia a gente já começa a engatinhar no sentido de uma colaboração mundial para resolver esses problemas comuns. Se a gente percebe ainda que então que o ser humano é capaz de todo tipo de atrocidade, também a gente não pode esquecer que ele também é o único ser capaz de ser solidário com seus pares, capaz de se preocupar com o próximo e tentar ajudar. E isso decorre da maneira com que ele utiliza a sua inteligência. Enfim, tudo se resume a isso, né? A maneira
com que nós utilizamos a nossa inteligência. E para finalizar, eu vou apenas transcrever aqui uma parte da mensagem do Espírito, que é bem mais clara do que a maneira que eu tentei aqui transmitir para vocês a passagem do Evangelho. O Espírito ele é bem mais claro e em poucas palavras talvez ele consiga dizer tudo aquilo que eu tentei falar até agora. Diz ele: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos se tornaram instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Enfim, então possamos fazer um esforço para direcionar as nossas inteligências para o bem comum, dando a esse tão nobre atributo divino a sua devida destinação, que é a de nos congregarmos como irmãos, nos auxiliando mutuamente para a evolução da nossa sociedade. Então, irmãos, que saibamos utilizar a nossa inteligência. Essa era a mensagem para a noite de hoje e vamos encerrar então com uma prece, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, ainda aqui nessa forma remota, refletindo sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, que sempre tem a palavra certa para o momento certo. Possamos então, de posse desses ensinamentos, introjetar em nossos comportamentos toda a sabedoria divina emanada pelo Mestre. Agradecemos a presença de todos que se fizeram presentes, agradecemos aos nossos amigos espirituais responsáveis por esse trabalho e pedimos assim licença para encerrar a atividade dessa noite. Que assim seja.